Livro de 1 Reis, capítulo 10. A rainha de Sabá vem visitar Salomão. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E veio a Jerusalém com muito grande exército, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro, pedras preciosas, e veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras. Nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, sentar dos seus servos e criados, e os vestidos deles e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei: foi verdade a palavra que eu vi na minha terra das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não acreditava naquelas palavras, até que vim e os meus olhos o viram, e eis que me não disseram metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que eu vi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado de ti para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazeres juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, muitíssimas especiarias, pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir levaram ouro, traziam de Ofir muitíssima madeira de almugue e pedras preciosas. E desta madeira de almugue fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de almugue, nem se viu até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu o seu desejo, além do que lhe deu segundo a largueza do rei Salomão. Então voltou e partiu para sua terra, ela e seus servos. E era o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano, 666 talentos de ouro, além dos do que negociantes e do contrato dos especieiros e de todos os reis da Arábia e dos governadores da mesma terra. Também o rei Salomão fez 200 pavéses de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou a pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arráteis de ouro mandou pesar para cada escudo, e o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. Tinha este trono 6 degraus, e era a cabeça do trono por detrás redonda, e de ambos os lados tinha encostos até o assento, e 2 leões estavam junto aos encostos. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus de ambos os lados. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia neles prata, porque nos dias de Salomão não tinha estimação alguma, porque o rei tinha no mar os navios de Tarsis, com os navios de Hirão. Uma vez em 3 anos tornavam os navios de Tarsis e traziam ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. Toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sua sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E traziam cada um por seu presente vasos de prata, de ouro, vestidos, armaduras, especiarias, cavalos, mulas, cada coisa de ano em ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros, 12.000 cavaleiros, e os levou às cidades dos carros, e outros vinham junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros em abundância, como figueiras bravas que estão nas planícies. E tiravam cavalos do Egito para Salomão, e as manadas os recebiam os mercadores do rei, cada manada por certo preço. E subia e saía ao carro do Egito por 600 ciclos de prata, e o cavalo por 150. E assim, por meio deles, os tiravam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria.
capítulo 11. A idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó: Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias, Eteias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para servirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas, 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para servir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto em Quemós, abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desta matéria lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, e não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia nos teus dias não o farei, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Porém todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém, que tenho eles dirigido. Levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário, Hadade, o Edomeu, e ele era da semente do rei em Edom. Porque sucedeu que, estando Davi em Edom, e subindo Joabe, o chefe do exército, a enterrar os mortos, feriu a todo varão em Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todo varão em Edom. Hadade, porém, subiu, ele e alguns homens edomeus dos servos do seu pai com ele, para ir ao Egito. Era, porém, Hadade um rapaz pequeno. E levantaram-se de Midian e vieram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã, e vieram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa, e lhe prometeu sustento, e lhe deu uma terra. E achou Hadade grande graça aos olhos de Faraó, de maneira que lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. E a irmã de Táfnis lhe deu seu filho Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó, e Genubate estava na casa de Faraó entre os filhos de Faraó. Ouvindo, pois, Hadade no Egito que Davi adormecera com seus pais, e que Joabe, chefe do exército, era morto, disse a Faraó: despede-me para que vá à minha terra. Porém Faraó lhe disse: pois que te falta comigo, que procuras partir para a tua terra? E disse ele: nada, todavia despede-me. Também Deus levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá, contra quem também ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão quando Davi os matou, e indo-se para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. Foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, e isto além do mal que Hadade fazia, porque detestava Israel e reinava sobre a Síria. Até Jeroboão, filho de Nebate, efreteu de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e fechou as aberturas da cidade de Davi seu pai. E o homem Jeroboão era varão valente, e vendo Salomão a este jovem, que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da sua casa, da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de um vestido novo,
e sós estavam os dois no campo. E Aías pegou no vestido novo que sobre si tinha e o rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei as 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi meu servo e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazer o que parecia reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi seu pai. Porém não tomarei nada deste reino da sua mão, mas por princípio o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi meu servo, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino e tu darei a ti as 10 tribos dele. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi meu servo sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr ali o meu nome. E te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a semente de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Quanto ao mais dos sucessos de Salomão e a tudo quanto fez e a sua sabedoria, porventura não está escrito no livro dos sucessos de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos. E adormeceu Salomão com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. 2 Crônicas, capítulo 9. A rainha de Sabá vem ver a Salomão. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém experimentar Salomão com enigmas, com uma muito grande comitiva e camelos carregados de especiarias, ouro em abundância, pedras preciosas, e veio a Salomão e falou com ele de tudo que tinha no seu coração. Salomão lhe explicou todas as suas palavras, e nenhuma coisa havia oculta que Salomão lhe não declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, as iguarias da sua mesa, o assentar dos seus servos e o estar dos seus criados, os vestidos deles e os seus copeiros, os vestidos deles e a sua subida pela qual ele subia à casa do Senhor, ficou como fora de si. Então disse ao rei: Foi verdadeira a palavra que ouvi na minha terra acerca dos feitos e da tua sabedoria. Porém não acreditava nas suas palavras até que vim, e meus olhos o viram. Eis que me não disseram a metade da grandeza da tua sabedoria, sobrepujaste a fama que eu vi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, para te pôr como rei sobre o seu trono pelo Senhor teu Deus, porquanto teu Deus ama a Israel para o estabelecer para sempre, e pôs-te como rei sobre eles, para fazer juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância, pedras preciosas, e nunca houve tais especiarias quais a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E também os servos de Hirão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram madeira de algumins e pedras preciosas. E fez o rei corredores de madeira de algumins para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas, alaúdes para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe agradou e o que lhe pediu, além do que ela mesma trouxe ao rei. Assim voltou e foi para sua terra, ele e seus servos. E era o peso do ouro que vinha em um ano a Salomão
de 666 talentos de ouro, afora o que os negociantes e mercadores traziam. Também todos os reis da Arábia e os príncipes da mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. Também fez Salomão 200 paveses de ouro batido. Para cada pavês mandou pesar 600 ciclos de ouro batido, como também 300 escudos de ouro batido. Para cada escudo mandou pesar 300 ciclos de ouro, e Salomão os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. E o trono tinha 6 degraus, e um estrado de ouro pegado ao outro, e encostos de ambas as bandas no lugar do assento, e 2 leões estavam junto aos encostos. E 2 leões estavam ali de ambas as bandas, sobre os 6 degraus, outro tal se não fez em nenhum reino. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, todos os vasos da casa do bosque do Líbano de ouro puro. Prata reputava-se por nada nos dias de Salomão, porque, tendo os navios do rei, com os servos de Hirão a Tarsis, tornavam os navios de Tarsis uma vez em 3 anos, traziam ouro, prata, marfim, búzios, pavões. Assim excedeu o rei Salomão todos os reis da terra em riqueza e sabedoria. E todos os reis da terra procuravam ver o rosto de Salomão para ouvirem a sua sabedoria que Deus lhe dera no seu coração. E eles traziam cada um o seu presente, vasos de ouro, vestidos, armaduras, especiarias, cavalos, mulos, cada coisa de ano em ano. Teve também Salomão 4.000 estrebarias de cavalos e carros, 12.000 cavaleiros, e pô-los nas cidades dos carros e com o rei em Jerusalém. E dominava sobre todos os reis, desde o rio até a terra dos filisteus, até o termo do Egito. Também o rei fez que houvesse prata em Jerusalém como pedras, cedros em tanta abundância como as figueiras bravas que há pelas campinas. E do Egito e de todas aquelas terras traziam cavalos a Salomão. Os demais sucessos, pois, de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro das falas de Natão, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate? E reinou Salomão em Jerusalém 40 anos sobre todo Israel. E dormiu Salomão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar.